Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Hoje nós vamos entrar com reverência e com autoridade espiritual em um texto que é trombeta do céu, um chamado do próprio Deus para o seu povo, o Salmo 50. E eu declaro desde já, com base na palavra, que este não é apenas um momento de reflexão, é um momento de alinhamento, de ativação e de restauração de altar, porque quando Deus fala, cadeias caem, consciências despertam e destinos são reposicionados. Está escrito, e nós vamos ficar com o que está escrito, não com sentimentos instáveis, não com opiniões humanas, não com tradições vazias, com a Escritura viva, que é a espada do Espírito, conforme Efésios 6,17. E eu peço que, enquanto você ouve, você não apenas concorde com a mente, você concorde com o Espírito, porque Romanos 10,17 declara que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Hoje, a fé será acesa, a fé será alinhada e a fé será liberada com entendimento. O Salmo 50 é atribuído a Asaf, um levita, cantor e líder de adoração nos dias de Davi. Alguém familiarizado com o culto, com o altar e com a liturgia. Isso é importante, porque o Salmo 50 não é uma crítica de quem está de fora. É uma correção, uma convocação e um ajuste vindo de dentro do coração de Deus para o povo que já conhece o nome do Senhor. E isso torna o texto ainda mais sério e mais precioso. Deus fala com quem já canta, com quem já oferece, com quem já frequenta, com quem já conhece a linguagem. Ele chama o seu povo para um nível mais alto, da aparência para a essência, do ritual para a realidade, do lábio para o coração, da oferta externa para a obediência interna. O salmo começa com uma apresentação majestosa. O poderoso Deus, o Senhor, fala e convoca a terra, desde o nascer do sol até ao poente. Salmo 51. Aqui há uma tríplice declaração. El, Elohim, Yahvé, o Deus forte, o Deus soberano, o Deus da aliança. Não é um Deus local, não é uma força impessoal, é o Senhor que fala e convoca. E quando Ele convoca, não é para negociar a sua santidade, é para estabelecer o seu governo. Ele convoca a terra, do Oriente ao Ocidente. Isso é linguagem de tribunal, linguagem de soberania, linguagem de rei que não precisa de permissão para se manifestar. Eu declaro, o Deus que convoca a terra também convoca a tua casa. O Deus que chama as nações também chama o teu coração. O Deus que reina sobre o tempo também reina sobre a tua história. E então, o texto diz, desde Sião, perfeição de formosura, resplandece Deus. Salmo 52. Sião, na teologia bíblica, é mais do que geografia. É símbolo do lugar do governo de Deus, do centro do culto, da aliança, da presença. Salmo 132 fala de Sião como lugar escolhido. E Hebreus 12:22 amplia essa realidade, dizendo que nós chegamos ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Isso aponta para algo poderoso. Deus resplandece do lugar em que Ele é honrado. Deus se manifesta onde há reverência, verdade e aliança. Não é barulho, é honra. Não é performance, é rendição. O Salmo 53 declara, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor há grande tormenta. Repare, ele vem, ele não está ausente, ele não está distante, ele vem. E quando ele vem, há fogo e há tempestade, porque a presença de Deus purifica e abala. Isso nos conecta com Êxodo 19, quando Deus desceu sobre o Sinai com fogo e com trovões, e com Hebreus 12:29 que afirma, o nosso Deus é fogo consumidor. Mas aqui preste atenção, fogo consumidor não é para destruir a promessa, é para consumir a impureza. É fogo que separa o precioso do vil. É fogo que queima a hipocrisia e preserva a aliança. E no Salmo 50, 4-6, Deus chama céus e terra como testemunhas, porque Ele vai julgar o seu povo.
Isso é sério. Ajuntai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Salmo 55. Deus está dizendo: tragam para o centro os que se comprometeram. Tragam os que disseram sim no altar. Isso nos lembra que aliança não é slogan. Aliança é vínculo. E Deus não está falando com pagãos aqui. Ele está falando com os meus santos, com os da aliança. Agora, o Senhor corta a raiz de um engano comum, a ideia de que Deus é sustentado pelo nosso ritual. Ele diz: não te repreendo pelos teus sacrifícios, não tomarei da tua casa um novilho, pois meu é todo animal da selva. Se eu tivesse fome, eu não te diria. Salmo 58, 12. Deus está desmontando a mentalidade de barganha. Ele é dono de tudo. Ele não precisa. Ele não é carente, ele não é dependente, ele é Senhor. Isso nos conecta com Atos 17, 24, 25, quando Paulo prega que Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. A oferta não alimenta Deus, a oferta revela o ofertante. O sacrifício não sustenta o céu, o sacrifício expõe o coração. E então vem o centro do Salmo, um dos versículos mais fortes para a ativação espiritual. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, 14, 15. Aqui está a ordem divina e aqui está a promessa divina. Primeiro, ações de graças. Depois, fidelidade aos votos. E então, invocação no dia da angústia. O resultado, livramento. E o propósito, glorificação. Isso é vitória pura, porque Deus não está dizendo, talvez eu ajude. Ele está dizendo, eu te livrarei. O Deus do Salmo 50 não negocia com a tua dor. Ele governa sobre ela. E eu quero agora liberar uma primeira oração de ativação com base no que está escrito. Eu oro agora, em nome de Jesus, firmando a minha fé em Salmo 50, 14 e 15. Senhor, eu te ofereço sacrifício de ações de graças. Eu não espero o cenário mudar para te honrar. Eu te honro porque tu és Deus e porque a tua palavra é verdadeira. Eu declaro que os votos do teu povo serão alinhados, que alianças serão restauradas, que promessas diante de ti serão tratadas com temor e com fidelidade. E agora, conforme está escrito, nós te invocamos no dia da angústia. Vem com livramento. Livra de armadilhas ocultas, livra de setas invisíveis, livra de acusações, livra de opressões, livra de enfermidades, livra de ataques contra a família, livra de perturbações na mente, livra de todo espírito de confusão. E nós declaramos o resultado. O teu nome será glorificado, porque o livramento vem do Senhor. Amém. Agora, o Salmo 50 faz uma virada e fala diretamente ao ímpio religioso, ao que usa a linguagem sagrada e vive em contradição. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, tu que odeias a disciplina. Salmo 50, 16, 17. Aqui, o Senhor está confrontando uma espiritualidade de fachada. Boca cheia de versículos, vida cheia de permissões. Conhece os termos, mas rejeita o governo. Cita a aliança, mas viola a aliança. Frequenta o culto, mas despreza a correção. E o texto descreve práticas. Se vês um ladrão, consentes com ele. Com adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e difamas teu irmão. Salmo 50, 18, 20. Deus está dizendo, não é só sobre o que você faz no altar, é sobre o que você faz no secreto. Não é só sobre a música, é sobre a moral. Não é só sobre a liturgia, é sobre a integridade. E isso nos conecta com Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque Deus não compra a aparência. Deus não se impressiona com performance. E então vem uma frase que treme a alma e restaura o temor. Estas coisas tens feito e eu me calei.
Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei. Salmo 50, 21. Aqui está um perigo: confundir o silêncio de Deus com a aprovação de Deus. Deus pode estar calado e ainda assim estar registrando, tratando, governando. E eu declaro em vitória que hoje Deus não nos dá condenação, Ele nos dá a correção, e a correção é misericórdia. Porque Hebreus 12:6 diz que o Senhor disciplina a quem ama. A disciplina não é rejeição, é paternidade. Agora ouça o chamado final. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus. Quem oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Salmo 50, 22, 23. Aqui há 2 pontos de glória e 1 ponto de destino. Gratidão que glorifica, caminho preparado, salvação revelada. Deus está dizendo: há uma forma de caminhar que abre os teus olhos para a salvação. Há um preparo de rota, um ajuste de direção, uma ordenação de passos. Isso nos conecta com Provérbios 3, 5, 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E também com Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Caminho preparado significa arrependimento prático, obediência concreta, santidade possível pela graça. Não é perfeccionismo, é alinhamento. E aqui eu preciso estabelecer, com autoridade bíblica, um fundamento. Deus não está contra sacrifícios. Deus está contra sacrifícios sem verdade. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre disse isso. Em 1 Samuel 15, 22, Samuel declara: porventura, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Isaías 1, 11, 17 traz um chamado semelhante. Deus rejeita mãos cheias de sangue e chama o povo para aprender a fazer o bem. Amós 5, 21, 24 também ecoa. Deus rejeita festas vazias e exige justiça que corre como um ribeiro. Mas preste atenção, o Salmo 50 não termina em ameaça, termina em promessa. Dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Salmo 50, 23. Deus quer revelar salvação. Deus quer mostrar livramento. Deus quer expor um caminho de vitória. E isso nos aponta para o ápice da salvação: Jesus Cristo. Porque quando falamos de sacrifício verdadeiro, nós olhamos para o Cordeiro. João 1,29 declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Salmo 50 confronta sacrifícios vazios. O Evangelho revela o sacrifício perfeito. Hebreus 10:10 afirma: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E isso muda tudo. Nós não estamos tentando comprar Deus com oferta. Nós estamos respondendo ao Deus que já nos alcançou com graça. E a partir dessa graça, nós oferecemos ações de graças, obediência, fidelidade e um coração inteiro. Então, meu irmão, minha irmã, hoje o Espírito nos chama a 3 ativações do Salmo 50. A ativação da gratidão, a ativação da aliança e a ativação do clamor com promessa de livramento. Primeiro, gratidão como sacrifício. Sacrifício de ações de graças não é agradecer só quando está fácil, é agradecer quando é custoso, porque a gratidão declara que Deus é Deus acima do cenário. 1 Tessalonicenses 5,18 ordena: em tudo dai graças. Isso não significa agradecer pela injustiça, significa agradecer a Deus em meio a tudo, reconhecendo que Ele continua no trono. Segundo, aliança. Cumpre os teus votos. Salmo 50, 14. Voto na Bíblia é coisa séria. Eclesiastes 5, 4, 5 diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas aqui há boas novas. Deus não está te chamando para cumprir sozinho na força da carne. Ele está te chamando para alinhar o coração,
para abandonar duplicidade, para romper com pactos ocultos e renovar compromisso com o Senhor. E quando há renovação de aliança, a cobertura, a governo, a direção. Terceiro, clamor com promessa. Invoca-me, eu te livrarei. Salmo 50:15. Invocar não é murmurar. Invocar é chamar o nome com fé, com base na palavra. Provérbios 18:10 diz: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Você corre para o nome, você se esconde na palavra, você se posiciona na aliança. Agora eu vou levantar outra oração de ativação. E eu quero que você concorde em fé, porque Mateus 18:19 declara o princípio de concordância em oração. Em nome de Jesus, Pai, nós nos alinhamos ao Salmo 50:23. Nós oferecemos ações de graças como sacrifício vivo. Eu declaro que a gratidão será uma arma na casa deste irmão e desta irmã. Arma contra a ansiedade, arma contra o medo, arma contra a confusão, arma contra a esterilidade espiritual. Eu declaro que a boca que antes reclamava será convertida em boca que glorifica, porque está escrito que quem oferece ações de graças glorifica o Senhor. E eu oro por caminho preparado, que o Senhor corte atalhos de pecado, que o Senhor feche portas de tentação, que o Senhor abra portas de justiça, que o Senhor endireite veredas, que o Senhor dê coragem para romper com amizades que puxam para baixo e para firmar alianças que edificam. E eu declaro, veremos a salvação de Deus. Veremos livramentos, veremos respostas, veremos portas abertas, veremos cura, veremos restauração familiar, veremos paz reinando, porque a salvação do Senhor se manifesta no caminho preparado. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos aprofundar o Salmo 50 com contexto e conexão bíblica, porque a palavra interpreta a palavra. O Salmo 50 é como uma cena de tribunal. Deus é o juiz e também é a testemunha, porque Ele conhece o coração. Isso nos lembra que Deus não julga como o homem. Em 1 Samuel 16:7, o Senhor diz a Samuel: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, quando o Salmo 50 corrige o culto, ele está corrigindo a fonte. Deus quer um culto que nasce do coração rendido. Jesus reafirma isso em João 4:23-24. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade é crucial aqui, porque o problema do Salmo 50 não é falta de religião, é falta de verdade. E verdade, no sentido bíblico, é coerência com o caráter de Deus. É viver sem duplicidade. É não usar o sagrado para encobrir o profano. Jesus confronta isso em Mateus 23, quando fala dos fariseus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8, citando Isaías. Então, o Salmo 50 é uma convocação para aproximar coração e boca, culto e ética, altar e casa, oração e caráter. E há um detalhe espiritual poderoso. No Salmo 50, Deus se apresenta como aquele que vem e que fala. Isso destrói a ideia de um Deus passivo. Ele governa a história, ele intervém, ele corrige, ele salva. E essa verdade alimenta o nosso tom de vitória. Nós não estamos à mercê do caos, nós estamos debaixo do governo do Senhor. Salmo 46:10 declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apatia, é reconhecimento do trono. Agora, eu quero aplicar o Salmo 50 em áreas práticas, sem perder a autoridade espiritual. Na vida espiritual, Deus está te chamando para um cristianismo de essência. Não basta repetir preceitos e ter aliança nos lábios. Salmo 50:16. É necessário amar a disciplina. Salmo 50:17, porque disciplina é ferramenta de formação. Provérbios 12:1 é direto. O que ama a disciplina, ama o conhecimento. Quem foge da correção fica vulnerável ao engano. Eu declaro, hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te dar fome pela palavra, fome por verdade, alegria em obedecer.
Porque João 14:21 diz que quem tem os mandamentos e os guarda, esse é o que ama Jesus, e Jesus se manifestará a ele. Manifestação é promessa para quem obedece. Na vida familiar, o Salmo 50 confronta difamação e pecado relacional. Salmo 50:20. Deus está chamando para a cura de linguagem, restauração de alianças, honra entre irmãos. Efésios 4:29. Ordena que nenhuma palavra torpe saia da boca, mas só a que edifica. Eu declaro que a tua casa será purificada pela palavra e pela honra. Maldições verbais serão canceladas pelo arrependimento e substituídas por bênção. Porque Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Hoje, nós escolhemos vida, na vida financeira e de trabalho. Deus não está pedindo para você sustentá-lo, porque Ele é dono de tudo. Salmo 50:10-12. Então não dê por medo, dê por honra. Não pratique justiça por superstição, pratique por obediência. 2 Coríntios 9:7 diz que Deus ama quem dá com alegria, não por tristeza ou por necessidade. E eu declaro com temor e fé: o Senhor vai alinhar o teu coração com generosidade santa e vai cortar a avareza, vai cortar a ansiedade, vai cortar a idolatria de Mamon, porque Mateus 6:24 declara que ninguém pode servir a dois senhores. O teu Senhor é o Deus vivo. Na vida de batalha espiritual, invoca-me, eu te livrarei. Salmo 50:15. Livramento inclui proteção. Salmo 91:1-2 declara segurança para quem habita no esconderijo do Altíssimo. E 2 Tessalonicenses 3:3 diz: o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Eu declaro, Deus é fiel para guardar, Deus é fiel para livrar, Deus é fiel para sustentar. Agora eu vou liberar uma oração mais intensa de ativação de proteção e livramento, baseada nos textos que citamos. E eu quero que você receba com fé e com sobriedade. Pai, em nome de Jesus, nós nos apoiamos em Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Nós invocamos o teu nome, Senhor. Nós declaramos que todo laço do passarinheiro cai, conforme o princípio de livramento proclamado nos Salmos. Nós declaramos que toda acusação do inimigo perde força, porque Romanos 8:33-34 diz que é Deus quem justifica e Cristo quem intercede. Nós declaramos que nenhuma arma forjada prosperará, conforme Isaías 54:17. E que toda língua que se levantar em juízo será condenada. Nós declaramos proteção sobre mente, corpo, casa e família. Nós declaramos portas guardadas, caminhos endireitados, e que o medo não terá trono, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e equilíbrio, conforme 2 Timóteo 1:7. E nós declaramos que o resultado será a glorificação do teu nome. Porque o livramento tem propósito. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Em nome de Jesus. Amém. Agora, ouça isto com muita atenção, porque é uma chave de maturidade. O Salmo 50 não é apenas sobre pecado escandaloso. Ele é sobre incoerência. É possível alguém não estar em grandes crimes visíveis e ainda assim viver uma fé superficial. Rejeitar disciplina, tolerar mentira, alimentar orgulho, usar a palavra como argumento e não como espelho. Tiago 1:22 diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então hoje, o Espírito está chamando para um cristianismo praticante, que honra Deus no secreto. E como isso se faz? Pela graça de Cristo, pelo arrependimento verdadeiro e pela renovação da mente. Romanos 12:1-2 ordena apresentar o corpo como sacrifício vivo e ser transformado pela renovação do entendimento. Veja, sacrifício vivo. O Salmo 50 corrigia sacrifícios mortos de ritual. O Novo Testamento nos chama a um sacrifício vivo, vida rendida. Isso é vitória.
Porque quando a vida é rendida, a presença se manifesta, e quando a presença se manifesta, cadeias não resistem. E aqui entra uma conexão poderosa com o Evangelho. Jesus também fala de tribunal, de prestação de contas, mas ele oferece saída, arrependimento e fé. Em Lucas 13:3 ele diz: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Arrependimento não é vergonha eterna. Arrependimento é porta de retorno. É mudança de mente e de direção. E 1 João 1:9 garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso é aliança. Isso é cobertura. Isso é restauração. Então, se o Salmo 50 te confronta hoje, não fuja, não se esconda, não racionalize, corra para Deus. Porque o mesmo Deus que confronta é o Deus que livra. O mesmo Deus que expõe é o Deus que cura. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que adota. Agora eu declaro uma oração de arrependimento vitorioso, que não tem tom de condenação, mas de rendição com fé na cruz. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti com base na Tua obra perfeita. Nós não confiamos em rituais vazios, nós confiamos no Teu sangue e na Tua palavra. E nós pedimos, sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração, conforme o princípio de Salmo 139:23. Se há duplicidade, remove. Se há pecado oculto, revela para curar. Se há hábito que entristece o espírito, corta pela raiz. Nós recebemos a disciplina como amor e escolhemos obedecer, porque está escrito em 1 Samuel 15:22, que obedecer é melhor do que sacrificar. E nós declaramos que a nossa adoração será em espírito e em verdade, conforme João 4:23-24. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero profetizar, com base no Salmo 50 e em toda essa linha bíblica, 3 resultados que Deus libera quando o povo responde ao chamado. Primeiro resultado: restauração de altar interior. Quando ações de graças voltam a ser sacrifício, Salmo 50:14, a murmuração perde espaço, e quando a murmuração sai, a fé sobe. Números 14 mostra como murmuração destrói gerações, mas Josué e Caleb mostram como fé conquista. Eu declaro que você será como Josué e Caleb, cheio do Espírito, cheio de visão, firme em promessas. Segundo resultado, livramento no dia da angústia, Salmo 50:15. Isso inclui livramento emocional, espiritual e circunstancial. Livramento é Deus te tirando do laço, mas também é Deus te ensinando a não voltar para o laço. Provérbios 3:26 diz que o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Eu declaro que Deus vai te livrar e te ensinar a caminhar em sabedoria. Terceiro resultado: visão da salvação de Deus, Salmo 50:23. Ver salvação é mais do que ouvir testemunho alheio, é experimentar, é presenciar, é reconhecer a mão do Senhor. E no Novo Testamento, salvação é ainda mais ampla, é redenção em Cristo, é justificação, é adoção. Romanos 5:1 declara: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu declaro paz com Deus e paz de Deus. Agora, permaneça firme, porque eu vou orar novamente, agora declarando milagres e cura com base na palavra, sem misticismo vazio, sem fórmula humana, mas com escritura como fundamento. Pai, em nome de Jesus, nós nos firmamos na promessa do Salmo 50:15. Eu te livrarei. Eu declaro livramento sobre enfermidades, que toda enfermidade se curve diante do senhorio de Cristo, porque está escrito que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, conforme Isaías 53:4-5, e que pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu declaro cura emocional, que toda opressão, todo peso, toda lembrança traumática seja tocada pela luz de Cristo, porque está escrito em João 8:32 que a verdade nos libertará. Eu declaro restauração de relacionamentos,
que o perdão seja liberado e que a honra seja restaurada, porque está escrito em Colossenses 3,13 que devemos perdoar como Cristo nos perdoou. Eu declaro portas abertas de provisão justa, que Deus supra segundo as suas riquezas em glória, conforme Filipenses 4,19, e que a tua casa experimente a fidelidade do Senhor. E acima de tudo, eu declaro que o teu nome será glorificado, porque o fim do livramento é glória para Deus. Em nome de Jesus, amém. E agora, para fechar com autoridade e alinhamento completo ao Salmo 50, eu quero te lembrar da essência da mensagem. Deus não quer a tua religião. Deus quer o teu coração. Deus não quer apenas o teu sacrifício. Deus quer a tua obediência. Deus não quer um povo que fala aliança e vive como se não tivesse Senhor. Deus quer um povo que anda no caminho preparado e vê a salvação. E eu declaro como palavra final de governo espiritual sobre a tua vida: você não será confundido, porque a tua base é a palavra. Você não será levado por ventos de engano, porque a tua fé está firmada no está escrito. Você não caminhará como alguém sem direção, porque o Senhor endireita veredas. Você não viverá uma espiritualidade de aparência, porque hoje o Espírito te chama para a essência. E onde há essência, há presença. Onde há presença, há fogo santo. Onde há fogo santo, impureza não permanece. Onde há fogo santo, a voz de Deus é clara. Onde há fogo santo, o inimigo recua. Onde há fogo santo, a família é guardada. Onde há fogo santo, o coração é restaurado. Então, em nome de Jesus, ofereça hoje ações de graças. Cumpra teus votos ao Altíssimo. Invoque o Senhor no dia da angústia e receba a promessa. Ele te livrará e você o glorificará. E prepare o teu caminho, porque Deus vai te fazer ver a salvação dele. Está escrito, e porque está escrito, está estabelecido.